Olá galera, vim aqui para falar de medidas de tendência central e medidas de dispersão, que são formas de analisar conjuntos de dados de uma maneira melhor e entender o que eles representam. Então vamos começar com o mais comum e o mais importante, a nossa média aritmética. Então para começar, ela representa a centralidade dos dados. Então é o ponto central, aquele valor que poderia representar um conjunto de dados. Então ela é obtida através da soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados. Assim. Então x barra é o que a gente chama de média, é a anotação para a média. Aí x1, x2, x3 até o xn, eles são os dados em si. Então, o primeiro dado, o segundo dado, o terceiro dado até o último dado. Então essas são apenas notações. Então se você precisar tiver um conjunto de dados e eles estiverem lá organizados, você vai pegar o primeiro dado e colocar no lugar x1, o segundo dado no lugar x2 e assim por diante. Né? Aí aqui eu tenho n, que é o número de dados, a quantidade total. Então se tiverem 10 dados, eu vou colocar 10 no lugar do n. E por fim, a gente pode colocar isso numa notação matemática que usaria esse símbolo, é um sigma maiúsculo das letras gregas, que significa somatório. O somatório de todos os x e de todos os dados. Então, a soma de todos os dados dividida pela quantidade deles. Tá? Bem simples. Mas vamos pegar aqui a média aritmética simples, que é mais fácil de fazer. Então, usamos isso em médias escolares. Então, imagine que um aluno marcou as suas notas de matemática nos 3 trimestres do ano, assim, né? Primeiro, segundo, terceiro trimestre, 85, 78, 81. E ele quer saber a sua média anual. Como que você faz para calcular isso? Então, soma de todos os dados, 85, 78, 81, dividido pela quantidade de dados, 3. Ali, 244 dividido por 3, 81,33. Então, essa é a nossa média. Perceba que é um valor que ele pode ser considerado mais ou menos no meio desses três. Se eu pensar nesses três com bastante cuidado, eu consigo perceber que aquele 81,33 é o que estaria ali no meio dos três. Tá? Poderia representar o desempenho total desse aluno no ano, por exemplo. Vamos pegar um outro caso. Quando os dados estão em uma tabela, então, o treinador do time de basquete registrou a altura de seus jogadores. Então aqui eu tenho, ó, Bruno com 1,95m, Caio com 2,05m, Daniele com 1,79m, Joana com 1,35m e Pedro com 1,96m. Então temos lá os 5 jogadores, cada um com a sua altura registrada aqui, e pede-se a altura média do time. Tá? Como que é a altura média do time? Soma dos valores, né? 1,95 mais 2,05 mais 1,79 mais 1,85 mais 1,96 dividido pela quantidade de dados. Quantidade de alturas são 5. Então, temos aqui a soma das alturas 9,6 dividido por 5, 1,92. Acabou. Perceba que 1,92 metros ele fica no meio desses dados aqui. Né? Então, eu poderia imaginar que ele está ali representando o time, por assim dizer. Isso é uma medida de tendência central. Ele mede a tendência que a altura desses jogadores tem. Ok? E a ponderada, né, que é um outro tipo de média aritmética muito especial. Chamamos de média aritmética ponderada quando a gente tem pesos ou frequências na nossa média. Então, também existem escolas que fazem avaliações com pesos. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. O aluno tem 5 avaliações, cada uma com um peso, e ele marcou numa tabela os pesos de cada avaliação e sua nota em cada uma. Então, olha aqui, tenho lá peso 1, 2, 3, 1 de novo, 2, 3 e 5. Então, aqui, o que isso quer dizer? Então, todas as avaliações parecem que têm notas que vão de 0 até 100. Ok? E aí, quando a gente olha para essa tabela, o que eu posso dizer? Apesar de todas elas terem uma marcação, um número que vai de 0 a 100, a avaliação 5 ela vale muito mais, ela vale 5 vezes mais que a avaliação 1. Então, o aluno tirar, por exemplo, 100 na avaliação 1 e 100 na avaliação 5 é diferente.
Aquele que tira 100 na avaliação 5 tem uma nota 5 vezes maior do que se ele tivesse 100 na avaliação 1, certo? Por causa do peso. Então o peso ele é como se fosse, pensando em média aritmética simples, é como se ele pedisse para você repetir esse 82 5 vezes. Então a ponderada poderia ser pensada como uma média aritmética simples, aonde os dados que têm pesos, eles estão na verdade nos dizendo que é como se eu tivesse aquele dado duplicado, ou triplicado, ou quintuplicado. Então imagine essa tabelinha aqui, onde tem esse 2, por exemplo, é como se esse 60 tivesse duas vezes ele. Entendeu? Então como se eu tivesse, na verdade, dois dados e os dois forem 60. Na 4 é como se eu tivesse 3 dados e os 3 fossem 78. E a 5, na avaliação 5, como se tivesse 5 dados e os 5 fossem 82. Então, na prática, é como se eu tivesse bem mais dados do que o que eu estou mostrando aqui. Aqui eu estou mostrando apenas 5 dados. Mas na prática, para a nossa média aritmética, é como se eu tivesse 2, 4, 7, 12 dados. Então, na nossa aritmética simples, é como se eu fosse ter 12 dados ao todo. Como que a gente faz o cálculo da média dele, então? Eu vou simplesmente pegar cada nota, cada dado, multiplicado pelo seu peso. Então, 80 vezes o 1, o 75 vezes o 1 também, o 60 ele vezes o 2. Então, isso aqui cobre aquela ideia de que eu estou com 60 repetido duas vezes. O 78 vezes o 3, da mesma maneira. 82 vezes 5, também mesma ideia. Como se eu estivesse repetindo ele 5 vezes. E aí isso mexe também com o número de dados, tá? Porque eu não vou pensar como se eu tivesse 5 dados. Eu vou pensar como se eu tivesse a soma dos pesos em dados. Então, 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 5. Né? Porque alguns deles estão como se fossem repetidos mais do que uma vez. Então, como que fica aqui? Ó? 80 vezes 1, 80. 75 vezes 1 é 75. 60 por 2, 120. 78 por 3, 234, 82 por 5, 410. E aí, a quantidade de dados, vira 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 5, que é 12. Então, esse 12 ele está representando a quantidade de dados aqui, pensando nos pesos. Ok? Ou também é a soma dos pesos que temos aí. Então, a soma de cima da 919 dividido por 12, vai dar 76,58. Então isso aqui também é uma outra coisa bem importante. Quando a gente tem peso, a gente tem que ter bastante atenção para ver se a gente não está errando em nada. E você tem que olhar para o seu resultado final, 76,58, e ele tem que estar representando a tendência das notas. Então eu vou olhar para as minhas notas e eu vou tentar entender se esse cara está representando aquele conjunto. Então eu tenho aqui esse 82, 78, 60, 75 e 80. O 76 ele tá mostrando o meio desses dados, ele não está fora do que seria a centralidade desses dados? Se não, então beleza, ele representa a nossa média aritmética. Mas tome cuidado, que às vezes é comum, isso já aconteceu até comigo, com outros professores de matemática vão contar isso também, de esquecer de somar os pesos. E aí às vezes coloca aqui dividido por 5, só que a gente percebe no final. Se você tentar dividir esse número por 5, você vai ter um valor que é bem maior do que o 82, que é o maior valor aqui, né? E aí quando você chega no resultado, você já percebe, não, alguma coisa está errada aqui. Aí você volta, confere se você fez todos os passos certinho, né? Somou os pesos, se você multiplicou todos os dados pelos seus devidos pesos, né? Então confere se você fez tudo certinho e aí teu resultado vai ter que estar ali, né? Representando centralidade, tá? Eu peço para vocês, tenham esse cuidado com média ponderada, porque às vezes a gente esquece, é normal esquecer um dado ou outro, esquecer algum peso na hora que a gente está fazendo isso aqui, porque estamos mais acostumados com a aritmética simples, né? Bom, um lugar que fica mais clara essa ideia da média ponderada é nas tabelas com frequências. Então, numa escola foram registradas as idades dos alunos em uma tabela. Então, temos aqui as idades, que vão de 10 até 16 anos, e a quantidade de alunos de cada idade.
Então eu tenho 58 alunos de 10 anos, 140 de 11 anos, 136 de 12 anos, 144 de 13 anos, 63 de 14, 15 alunos de 15 anos e 8 alunos com 16. Muito bem. Qual a média das alturas? Desculpa, que na verdade era para ser a média das idades, né? Qual a média das idades desses alunos? Olha só, né? Pensando naquela ideia dos pisos, 10 vezes 58, 11 vezes 140 e assim por diante. Por que a gente faz isso? Né? Não é só porque a média ponderada, esse é o esquema. Mas agora imagine a situação onde eu tenho essa quantidade de alunos aqui. E imagine que eu estou querendo saber a média das idades de todos os alunos. Então, se você for fazer a média de idade de todos os alunos, você não teria que pegar aluno por aluno e somar a idade de todos. Só que os 58 primeiros alunos têm 10 anos. Então, eu faria o quê? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 58 vezes. Que é a mesma coisa que 10 vezes 58. O 11, eu faria 11 mais 11 mais 11 mais 11 mais 11, 140 vezes. Porque eu tenho 140 alunos com 11 anos. Que é a mesma coisa que fazer 11 por 140. E a mesma coisa com o 12, com o 13, até o 16. Tem 8 alunos com 16, então eu teria que fazer lá no final. 16 mais 16 mais 16 mais 16 é 8 vezes. Então, essa multiplicação é para resumir isso. Essa soma das idades dos alunos com 16. E aqui embaixo, essa soma dos pesos, que são as frequências nesse caso, né? Essa soma dos pesos, ela está ali para representar o quê? A quantidade de alunos, porque a soma das frequências é isso, a quantidade de alunos. Então aqui, ó, fiz as multiplicações, uma por uma, né, que tem que fazer primeiro. 10 por 58, 580, 11 por 140, 1540, até o 16 vezes 8, que é 128. E aqui embaixo a soma das frequências que agem como pesos aqui, que é 564. Então ali, o que eu tenho? 6.859, 564. 6.859 é a soma da idade de todos os alunos dessa escola, que eu obtive através dessa soma por pesos. Ok? E 564, que é a soma dos pesos, também é a soma da frequência, é a quantidade de alunos da escola. Então perceba que se mantém a ideia de média aritmética, a divisão da soma de todos os dados pela quantidade deles, 12,16. E mais uma vez vou falar isso, olha para o dado 12,16. Verifique se ele está dando a ideia de centralidade, se ele está no meio de nossos dados. Então ele está me dizendo que a média dos nossos alunos está por aqui, né, entre o 12 e o 13. Beleza, então fechamos essa ideia de média aritmética, tanto a ponderada quanto a simples. Vejo vocês na próxima, onde eu vou falar de outras medidas de tendência central e de medidas de dispersão. Até daqui a pouco.